A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Mateus capítulo 4 e os versos 1 ao 12. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O texto em evidência mostra que na caminhada cristã, para adquirir resistência e sabedoria, somos expostos a diversas tentações. Todos os dias são-nos oferecidas oportunidades para sairmos do foco, que é a vontade de Deus. Nesse texto, vemos que nem Jesus, nosso grande mestre, deixou de ser tentado por Satanás. O inimigo ofereceu diversos meios para que Cristo abandonasse sua missão na terra. Jesus teve consciência de que, ao ceder-se às artimanhas apresentadas, a humanidade não teria a oportunidade da salvação. Desse modo, o nosso Salvador se lembrou que seu objetivo e sua missão não poderiam ser trocado por um momento de prazer e tranquilidade. Com o poder da palavra de Deus, Cristo venceu as tentações e expulsou o inimigo da seguinte maneira: Jesus é atormentado pelo diabo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imediatamente depois da descida do Espírito Santo sobre ele, conduzido urgentemente, o Espírito Santo, provavelmente perto de Jericó, como o último Adão, ele seria tentado em tudo, como nós somos tentados. Hebreus 4:15, 1 Coríntios 15, verso 21. Depois de 40 dias de jejum, teve fome. Então, com exceção de Cristo, só 3 homens na Bíblia jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Moisés, Deuteronômio 9, verso 9, Josué, Êxodo 24, verso 3 a 18, e Elias, 1 Reis 19, versos 7 e 8. A tentação. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: Se tu és o Filho de Deus, visto que tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Cristo foi tentado a usar seu poder para vantagem própria, o que ele jamais faria. A soberania de Jesus. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O homem é um ser espiritual, bem como um ser físico, portanto, depende de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, seu ponto mais alto, que segundo Joséfo, media cerca de 213 metros do cume do pináculo ao fundo do despenhadeiro abaixo. O maligno conhece bem as Escrituras e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, visto que és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Deve ser entendido literalmente, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Salmos 91, versículos 11 e 12. Portanto, esse texto enfatiza que a missão de Jesus Cristo era de nos salvar, era a nossa salvação, porque após ele ter sido batizado por João Batista e recebido o Espírito Santo, ele venceu as tentações, todas as tentações citadas no texto. Então, assim é a vida do cristão. Ela é cheia de tentação todos os dias, então precisamos
estarmos alicerçados no Espírito Santo, na Palavra de Deus, para que possamos suportar as tentações do dia a dia. É difícil, muito difícil, que às vezes nós somos seres humanos, não somos sobrenaturais como Cristo, mas Ele deixou o Consolador para que nós pudéssemos suportar cada tentação que o diabo venha nos tentar. Então é necessário que todo cristão busque o batismo com o Espírito Santo e mantenha-se firme na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem fortalece o cristão. Se ele não medita na palavra de Deus, não tem como ele suportar as tentações.